Olá, vamos falar hoje sobre mundos habitados. Para quem está estudando esse livro aqui do Luiz Rivas sobre doutrina espírita para principiantes, é o último tópico do capítulo 6. No nosso caso aqui, a gente pesquisou nas duas principais obras da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e trouxemos algumas questões que ali abordavam esse tema. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo destinado para tratar esse assunto. É intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. E ele diz o seguinte, é uma fala de Jesus presente no Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. E aí mais à frente, nesse capítulo, o Evangelho nos ensina o seguinte, que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Então, o Evangelho, no capítulo 3, Kardec, de uma certa maneira, classifica os inúmeros mundos que existem em 5 classes, vamos dizer assim. Os mundos primitivos, que são aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana. Logo em seguida, num nível mais elevado, vem os mundos de expiação e provas, que é ainda onde domina o mal. Logo em seguida tem o mundos de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Logo em seguida tem os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E por fim, os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Vale destacar que o nosso planeta Terra é classificado como um mundo de expiação e provas, que está num processo de transição para um mundo de regeneração. E o Evangelho traz uma ideia do que seriam esses mundos mais elevados que o nosso. E no item 10 ele diz o seguinte, nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. Olha que interessante esse item aqui. Esse trechinho. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Toda autoridade merece respeito. O que leva esses espíritos a se tornarem autoridade é o seu mérito, né? Um processo de meritocracia. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo, o objetivo dos espíritos, né, nesses mundos, é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém é uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens fortes aos homens fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido.
mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, resumindo isso tudo, o mal nesses mundos não existe. E no item 11, ele faz uma referência ao nosso mundo, né, dizendo o seguinte: no vosso, precisais do mal para sentirdes o bem. Olha que frase impactante. A gente às vezes se assusta com a maldade que a gente percebe, mas essa maldade é para assustar mesmo, para que o bem possa aflorar dentro do nosso coração e que o nosso bem deixe de ser tímido e que a gente comece a praticar. Da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes, né? Nesses mundos não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Olha, o mal lá não tem acesso. Isso é o que o espírito humano tem a maior dificuldade para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, e jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. Olha que trecho maravilhoso presente no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é curioso que eu fui na banca espírita essa semana e me deparei com o Evangelho segundo o Espiritismo a R$8, né? É um livro que vale a pena a gente ter, né? Vale só por esse capítulo, só por essa beleza desse texto, que nos enche de esperança para tentar ser melhor, que se a evolução é um ato determinado por Deus, com certeza a gente vai viver num mundo assim. Então isso traz muita esperança, isso traz muita alegria de viver. Então é um livro que a gente precisa ter em casa. A exemplo das escolas terrenas que se dividem em vários ciclos, cada planeta oferece aos espíritos que neles estagiam o aprendizado de que necessitam. Quando o espírito já aprendeu tudo que o mundo pode oferecer, passa para outro de evolução mais adiantada e assim sucessivamente. Por outro lado, quando o planeta completa um ciclo evolutivo para entrar em outro, os espíritos que nele habitam e que não acompanharam a evolução do mesmo são emigrados para um planeta mais atrasado, a fim de se regenerarem. Só comentando uma questão desse item anterior, a gente recorda muito bem o nosso querido Bezerra de Menezes, que a gente tem informações que ele recebeu um convite de Maria, mãe de Jesus, para ir para mundos melhores, né? E ele não quis, ele quis ficar aqui nos ajudando. E isso acontece muitas vezes, né? Mesmo espíritos do alto escalão vivendo em mundos mais elevados, muitos fazem questão de continuar junto com a gente nos ajudando. E Jesus, vira e mexe, está sempre aqui nos atendendo às nossas preces. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Devemos, portanto, nos esforçar para poder aproveitar as oportunidades oferecidas em cada planeta. Então somos espíritos que viveremos experiências em vários mundos, né? Em vários mundos, não é só o planeta Terra que é um planeta habitado, né? E aí o que o Livro dos Espíritos traz sobre esse tema para nós? A gente pode buscar na pergunta 55 a seguinte questão: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Muita gente é egocêntrico lá, né? Acha o centro do universo, né? O centro das coisas. E na pergunta 58, as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos
hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Essa questão é muito interessante, esse trechinho da resposta da pergunta 58, porque às vezes a gente muito influenciado pela física, né, material no caso, a gente fica tentando, puxa, mas se os planetas mais distantes do Sol, como que lá podem ter vida? Né? E o Espírito da Verdade aqui nos esclarece que não necessariamente o corpo físico de lá utiliza da mesma estrutura que a nossa. Né? E aí ele faz uma relação muito interessante. Ele fala assim, se não existissem os peixes, talvez a gente interpretaria que não seria possível viver debaixo d'água. E aí a pergunta 87 diz o seguinte: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E olha que curioso é a resposta. Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então podemos dizer que principalmente os espíritos superiores, eles podem estar onde eles quiserem. É por isso que a gente sempre fortalece aquela ideia da gente rezar para Jesus, porque a possibilidade dele vir nos atender é imensa. E na sequência, na pergunta 172, as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Olha que pergunta curiosa. A gente até já comentou isso em outros vídeos. Já que estamos aqui, se todas as nossas existências, todas as nossas encarnações foram aqui na Terra? E o Espírito responde, não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. E eu trouxe mais 3 perguntas do Livro dos Espíritos sobre esse tema para a gente destacar na nossa reflexão de hoje. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aqui tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários, os que não se faz num, faz no outro. Isso aqui desmistifica um pouco aquele interesse nosso de extraterrestre, né? Porque é possível que muitos de nossos amigos e às vezes de nossos companheiros até possam ser de outros planetas. Só encarnou aqui, então isso desmistifica um pouco essa questão. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. E por fim, a última pergunta que eu escolhi, a 183, indo de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância? E olha que curiosa a resposta. Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. E aí, só para destacar a questão da nossa Terra, o planeta Terra pertence à categoria de expiação e provas, porque nele existem predomínio do mal sobre o bem. Aqui o homem leva uma vida de vicissitudes, por ser ainda imperfeito. Há para seus habitantes mais momentos de infelicidade que de alegria. Não obstante, a Terra passará a ser um mundo de regeneração, onde os espíritos se dedicarão ao bem, mas isso será gradativamente. A época atual é de transição, em que nosso planeta ascenderá a níveis mais elevados, até atingir a perfeição a qual todos estamos predestinados. E aí eu achei tão bonito esse trechinho do Santo Agostinho, presente no Evangelho, né, uma mensagem de 1862. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. E eu vou encerrar o nosso vídeo com a mensagem do Espírito da Verdade que o Luiz Ribas
deixou também presente na última página desse capítulo 6 do livro Doutrina Espírita para Principiantes. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte, se sente quanto mais profundamente golpeado é o espírito. E eu vou encerrar esse vídeo com um vídeo sobre o tamanho dos planetas, só para a gente ter uma ideia e refletir o quanto Deus é maravilhoso, o quanto esse universo é impressionante e o quanto a gente ainda é muito pequeno. Se vocês pesquisarem tamanho de planetas, algo mais ou menos nesse sentido no YouTube, vocês vão encontrar vários vídeos que apresentam essa dimensão do universo. Que assim seja.